Estamos ao vivo? Galera, estamos iniciando mais um podcast aqui, nosso segundo episódio. E agora de uma maneira um pouco diferente. Estamos aqui com algumas novidades, algumas empresas agora dentro do nosso grupo. E não tinha uma pessoa melhor pra gente fazer esse segundo episódio que o Diegão, meu brother. Valeu pelo convite, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Irmão, a gente gosta de começar, eu quero que você primeiro comece contando a tua história. Conta um pouquinho sobre você, depois a gente vai falar, né, o desafio das clínicas hoje, mas eu quero que você fale um pouquinho da tua história. Como que você começou, como que foi a tua jornada, até a gente chegar nesse momento aqui. Se apresente primeiro pra galera. Nossa. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse podcast. Lucas, obrigado pelo convite, meu irmão. Junto. Meu nome é Diego Miguel, hoje eu atuo como advisor, como famoso conselheiro aí dos empresários na área da saúde, tanto clínica médica quanto clínica odontológica. Cara, trazendo um pouquinho da minha bagagem, um pouquinho da minha história, foi engraçado que até eu coloquei isso no último presencial que eu fiz agora em São Paulo, com o Grupo Growth. Eu coloquei que eu saí de vendedor de coxinha para advisor. Mas o que essas duas coisas têm em comum, cara? Que é vendas, né? Tudo é vendas. A gente se vende a todo momento, a gente vive o mundo das vendas e às vezes se você não percebe que você vive o mundo da venda, você está sendo um consumidor de um vendedor. A todo momento a gente está se vendendo, né? Aqui a gente está se vendendo. É isso. Pra tua esposa, que esses dias você falou um negócio muito massa que eu achei, né? Se você olha pra um cara que se ele é um bom vendedor, você tem que olhar pra mulher dele, né? Olha, posso falar? Pode falar. Se esse cara tem uma mulher feia, é sinal que ele vende mal. Se esse cara não sabe negociar, provavelmente ele vai ter uma mulher feia. Mas as vendas, ela começou comigo muito cedo, porque aprendi a vender com a minha mãe, ela vendia muito bem, ela negociava muito bem, minha mãe sempre foi dona de comércio, teve bares, restaurantes, lanchonetes, o comércio mais varejista, né, o comércio mais local, e ela sempre aprendeu a negociar muito bem. Só que a diferença é que minha mãe vendia muito além do que as lojas do lado vendiam. E ela fazia uma única coisa, cara, oferecer. Simples, ela oferecia. Se chegar um cliente no balcão e você for oferecer uma dose para ele, e ele falar, quero meia, ofereça um pouquinho a mais da meia, que você vai ganhar dinheiro. Então, se a dose valia 50 centavos, oferecia um pouquinho a mais, que era 25 centavos, já se ganhava um pouco a mais. E aí, fui trabalhar também com franquias de fast food, restaurante, pizzaria, steakhouse, que tem muito em praça de alimentação de shopping, né? E lá tinha o mesmo gargalo, Lucas. As pessoas, os donos de de franquia não conseguiam vender mais, faturar mais, porque existia o cardápio e não sabia vender. Só que como que vende dentro de uma loja de restaurante, uma loja de shopping, se a pessoa já chega pedindo prato? Você já foi em shopping, já consumiu dentro de restaurante, certo? Você não chega já com o prato pronto ou fica pensando, será que eu como isso, será que eu como aquilo? Fora que tem muita opção, né? Muita opção de cardápio, então geralmente o cliente, o consumidor final, ele não sabe o que ele realmente quer no restaurante, ele quer comer. E é fácil vender para quem tem fome. É fácil vender para quem tem fome. Então eu percebi que eu poderia fazer a mesma coisa. Cara, eu posso oferecer. O máximo que vai acontecer é o cara me dizer não. Então, por exemplo, lá no cardápio tinha um prato de ancho com acompanhamento de arroz e fritas e um adicional de pão de alho. Quantos clientes escolhiam um adicional de pão de alho? Ninguém. Agora você oferecia, cara, você quer um pão de alho? Feito na chapa ou feito na churrasqueira? O que você prefere? Ah, feito na churrasqueira é diferente, né? Fica com gosto de defumado. E aí cada adicional desse por cliente ali aumentava o ticket médio também do caixa, né, cara? E fazia faturar mais. Então comecei a colocar como gestor das franquias, cara, meta para os atendentes de balcão. Então se você vender 50 pão de alho por mês, você tem X de bonificação. Se você, João, vender 50 latas de Coca-Cola, você tem X bonificação. Por quê? Daí fazia os caras oferecer. Então, foi um ponto que eu encontrei ali de tirar a vergonha do atendente de oferecer, mas ele olhar também pro dinheiro. Poxa, eu posso ter uns R$300 a mais, uns R$500 a mais. Cara, tinha atendente que tirava R$1.000 de bonificação só de oferecer pão de alho, irmão. Animal. Então foi essa meu começo com as vendas, assim, foi no varejo, foi no volume, assim, sabe?
E engraçado que um dia chegou um cara no balcão e falou assim, Diego, você tem que ir pro comercial, cara. Eu falei assim, como assim comercial, né? Dele, você é muito bom em spin. Eu falei, que é spin? Esse tal de spin, né, cara? E aí eu comecei a estudar o tal de spin selling e percebi que eu fazia o spin sem perceber, cara. Cara, a gente é 2 vendedor nato, né? Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Desde que a gente se conheceu. E aconteceu a mesma coisa comigo. Durante anos eu fui pro comercial, comecei a negociar, comecei a vender bem. Aí depois de alguns anos eu comecei a ver que eu fazia técnicas e pra mim era normal. Sim, spin, negociar, ancoragem, coisas que a galera ensinava era técnica, mas pra mim era normal. Eu tava fazendo, eu falava, caramba, eu faço isso. Não, mas isso é uma técnica X. Engraçado, será que vende? Vou trazer um exemplo de ontem, cara. Eu faço faculdade, né? E agora eu tô no modo lá de empreendedorismo. E existem 3 tipos de empreendedores. O empreendedor nato, que é o cara que faz, ele já é vendedor, ele já é empreendedor, ele tem o feeling comercial para as coisas. Daí tem o empreendedor serial, que de momento em momento ele quer vender alguma coisa, mas não é o que ele quer fazer da vida. Não é o core dele. Não é o front dele ali. E existe o empreendedor social, que ele gosta de empreender, mas criar pros outros. Então, geralmente, esses caras atuam em ONG, em serviço comunitário, tá muito atuando na comunidade. E a primeira pessoa que eu lembrei ontem foi você, cara. Quando eu até fiz uma atividade complementar lá, eu falei, ele fala assim, identifique empreendedores natos à sua volta. Lucas Costa. De verdade, eu até dei risada com a minha noiva, porque o empreendedor nato, cara, quando ele vai estudar a técnica, fala, poxa, mas isso eu já faço. Só que aí ele aprimora, né? A técnica sempre é bom. Cara, eu vou trazer um ponto que eu acho que o que diferencia um empreendedor nato para um cara, talvez que ele tá tentando empreender, é, além da técnica, a execução. Então você vê, a gente executava mais do que a gente sabia. Então, lógico que a técnica ao longo do tempo, ela te leva mais longe. Sim. Mas eu acho que a execução e a ação, ela é muito mais valiosa do que só a estratégia. Então não adianta nada eu saber ler todos os livros de vendas, eu saber todas as técnicas, mas eu não faço uma reunião, eu não pratico aquilo. Então eu vejo que o principal diferencial, que a gente criou um produto em meia hora, vendeu produto mais de 18 mil, que vem muito da nossa ação. A gente executa muito mais e esse é um diferencial hoje do nosso grupo. A gente tá um grupo tão grande hoje que a gente executa as coisas muito rápido, cara. Muito rápido. Então, eu vejo o dentista, por exemplo. O dentista ele é um cara muito técnico. Ele estuda muito. O que falta para ele? Falta técnica de venda, né? Executar. É Execução. isso, fato. Eu percebo assim, aprendi isso inclusive com um livro chamado A Energia do Dinheiro, que as pessoas deixam as coisas muito no mundo metafísico, né? Muito no mental. Então, eu pensei em criar uma coxinha de chocolate. E não cria. E às vezes pode ser o maior diferencial. E o empresário também ele tem essa dificuldade. Ele pensa muita coisa e coloca pouca coisa em prática quando ele não tem esse empreendedorismo nato, né? E quem começa primeiro nas vendas e depois se torna empreendedor, é diferente, Lucas. É diferente do que você ser um empresário herdeiro, que você já tem uma companhia para você cuidar, já tem pessoas, responsabilidades, financeiro. É muito diferente, né? E isso não é desmerecer. Mas agora, a partir do momento que você começa no chão de fábrica, que é vendendo, você tem ideias muito rápido, porque você, todo momento, como vendedor, precisa se inovar. Você precisa pensar em coisas rápidas que facilitem a sua vida, que facilita a vida do cliente, você precisa criar produto novo, e foi o que aconteceu com a gente na prática, né? Então a gente, a cliente precisa de uma garrafa d'água. Bom, eu tenho torneira. Você tem a garrafa? Mas um bom vendedor, ele tem uma boa escutativa. E aí o cara que tem uma boa escutativa, ele sabe os problemas que o meu cliente tem. E aí se eu pego um bom vendedor, que o cara tem uma veia empreendedora, ele pega o quê? Ele consegue criar produtos em cima da dor do cliente. Então, eu acho que o diferencial de um vendedor, ele tem uma boa escutativa. Então, o cara que nem você falou, o cara que ele vende vendas, o cara que ele consegue empreender, ele tem uma boa escutativa, ele sabe a dor do cliente, ele consegue criar produto e o principal, executar e vender. Sim.
Tem muita gente que se preocupa com a entrega, né? Mas o vendedor, quando ele conhece a dor, eu sei entregar. É mais palpável, né, para quem vem de vendas. Eu acho que escutar é a parte mais importante, cara. Tem duas coisas que eu gosto muito, Lucas. Eu até falei muito disso no último presencial que a gente teve. O escutar e o sentir, cara. São coisas que tem que andar lado a lado. Porque se eu tô com um cliente e eu tenho uma escutativa, mas eu não demonstro um sentimento pelo meu cliente ou por essa própria escuta, eu acho que a conexão ela se torna muito rasa. Eu sou um vendedor de conexão profunda, cara. Eu também. Eu não sei me conectar rasamente. Tanto é que as minhas reuniões, elas duram sempre mais do que uma hora. E o meu lado todas as vendas que eu faço, eu viro muito amigo das pessoas. Muito próximo, né? Muito próximo. Isso garante um baita LTV. Tanto agora que a gente tem uma companhia um pouco maior e a gente tem um time de vendas, eu tento transmitir isso, mas quando a gente tinha, na época, 40, 50 clientes, e todos eles vieram das minhas reuniões, cara, todos eles eram, até hoje, os caras são meus amigos, fui viajar para ir na casa deles, na clínica deles. Essa conexão, acho que nem você falou, aumenta o LTV do cliente e ele compra por você, cara. Compra por você. Porque ele confia, né? Ele confia. Eu já vi muito vendedor bom, muito melhor que eu, tecnicamente falando. Assim, de saber técnica de trás pra frente e de ponta cabeça até. Também. Mas o cara não sabia ouvir, cara. Às vezes o cliente falava assim, vou usar um exemplo de clínica de saúde. A dona Maria chega lá e fala, poxa, eu tô com essa prótese aqui temporária e eu não consigo comer o churrasco, que é a minha comida favorita. Poxa, ela verbalizou algo muito importante. Eu não consigo comer a minha comida favorita. Às vezes o cara na pressa, né, de vender, passa batido. Ah, entendi. Puxa vida. Mas me conta, o que mais te incomoda? Poxa, ela acabou de falar da comida favorita dela. Então, e comer é uma das coisas melhores que tem. Comer é do ser humano, então quem não gosta de comer tá vivendo errado, né? E então essa parte da escuta e colocar um pouquinho de sentimento, o quê? Não, pera lá, volta, dona Maria. A senhora me falou que a senhora não come churrasco, a comida favorita. Às vezes a comida favorita dessa dona Maria era por causa do pai que fazia churrasco para ela, já talvez não esteja mais aqui. E se você busca um pouquinho mais profundo essa memória do pai, dona Maria, como é que você se sentiria se eu fizesse um churrasco um pouquinho parecido com o seu pai e te convidasse para você comer comigo seu primeiro churrasco depois da prótese protocolo? Como que você se sentiria? Além de eu estar devolvendo a experiência de se alimentar, que é a favorita dela, estou fazendo ela lembrar uma memória, porque ninguém gosta de churrasco à toa. Ou você comeu uma carne muito bem feita, ou você come uma carne mal feita e você fica do lado A ou do lado B. Então esse ouvir, dar atenção e levar pro lado sentimental, eu acho que é uma das melhores técnicas. E isso só se aprende em constância, cara. Você pode ser bom tecnicamente, estudar todos os livros, que nem você falou, mas se você não for um cara que é autodisciplinado, que se escuta as tuas vendas, dificilmente você... E Diego, e como que foi a tua entrada na área da saúde? Na área, por exemplo, você iniciou ali trabalhando com dentista. Como que foi esse início? Cara, tem uma história que eu gosto de contar que é engraçada. E eu agradeço aquele Diego do passado por não ter desistido, cara. A minha primeira ligação dentro da área da saúde, minha primeira ligação para um cliente, eu era secretário comercial, que conhece hoje no mercado aí por SDR. A primeira ligação eu não sabia como fazer o espinho, já estudava, já tinha lido o livro do Spin Selling. O meu não foi, né? O meu foi sem nada. Eu já tinha lido, só que eu não sabia como executar, porque minha cabeça ficava assim, tá escrito aqui, mas como que eu começo? Aonde que entra o Spin? A primeira ligação, não tinha script, não tinha nada. Quando o cliente falou alô, eu travei e desliguei. Desliguei na cara do cliente. E esse cliente, o próximo SDR que ligou pra ele fechou uma venda de R$10 mil mais ou menos. E eu fiquei tipo, cara, não consigo executar. E eu já tinha trabalhado em telemarketing, cara. Trabalhei pouco tempo, trabalhei 4 meses em telemarketing. Então eu sabia fazer ligação, sabia conversar. Sempre fui tranquilo na parte de comunicar, mas eu travei, assim. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu ligar e o cliente falar alô, tipo, pra mim não faz sentido eu incomodar o cara. E aí um cara falou assim, cara, você nunca vai chegar a lugares que você almeja se você não passar a barreira do medo, cara. E aí esse cara me falou assim, o medo é o disfarce do desejo.
Falei, então eu quero muito isso aqui, porque eu tô com muito medo. E aí, aquele dia, eu esperei todo mundo ir embora. Primeiro dia de empresa, irmão. Esperei todo mundo ir embora, fiquei só enrolando na ligação. Só enrolando. Fingia que tava ligando, ligava e desligava, porque eu tava com medo também dos outros. Quando todo mundo foi embora, deu umas 7 horas da noite, eu falei, agora eu vou ligar. Fiquei das 8 às 11 da noite ligando, irmão. Aquele primeiro dia eu agendei 10 reuniões. Entrou 5, mas eu agendei 10. Tá bom. Juro, cara, juro. Foi a experiência, eu voltei pra casa assim, falei, cara, eu consigo fazer isso. Mas eu fui no medo. E eu tava entre uma faca de 2 gumes, né? Eu tinha saído da área do varejo e não dava mais pra voltar, cara. Eu pedi demissão e falei, cara, eu vou pra esse tal de comercial. Então, minha entrada no mundo da saúde foi assim, foi lidando com dentista, cara. Que legal. Dentista, falando direto com... Foi a mesma história minha. Mesma coisa também, mesma coisa. Eu fiquei uma semana não conseguindo fazer nada, eu era o pior. E parece que do nada desbloqueou. Nem eu lembro como que desbloqueou, assim, mas foi a mesma coisa, cara. E cara, eu gosto muito dessa frase, ela entra um pouco do medo e da coragem. Que o que as pessoas, pra mim, as pessoas têm mais inveja do que dinheiro é coragem. Porque ter coragem, às vezes, por exemplo, quando eu iniciei, eu tinha uma empresa, eu tava indo bem, eu vendia essa empresa pra entrar na área da saúde também, no comercial. Eu tava bem financeiramente, minha filha tinha acabado de nascer, e eu simplesmente larguei tudo. E foi pro zero. Mesma coisa que você, fui ligar. E aí me apaixonei também pra área da saúde. Mas se eu não tivesse dado aquele passo, como você falou lá atrás, e de iniciar, de ir, não desistir, a gente não ia estar aqui hoje. Então, a coragem hoje pra mim é uma coisa que... Mas e aí, Diegão, depois como que foi? Aí foi embora, se apaixonou pela área da saúde, como que foi? Cara, eu vou só fazer um adendo dessa questão da coragem que você falou, porque eu achei importante e me lembrou algo. Toda vez, cara, não sei se predestinado ou algo do tipo, mas toda vez que eu passei da linha do medo, sempre tinha uma coisa top lá do outro lado. Pra mim também. Juro por Deus, cara. Toda vez que eu passei da linha do cagaço, vamos dizer assim, tinha alguma coisa lá. Uma vez eu fui fazer uma entrevista pra atendente, cara, de pizzaria. Foi onde eu comecei no varejo, né? E eu cheguei lá, a pizzaria tava fechada. O cara marcou comigo às 4 horas. Irmão, eu fiquei até às 6 horas esperando o cara. Pra ser atendente. Era um atendente freelance ainda. Eu ia começar como freelance. E eu tava indo embora. Eu falei, cara, eu não tenho coragem de trabalhar pra um cara que não tem essa responsabilidade de estar comigo no horário. Eu falei, não. Eu acho que eu tenho que voltar lá. Cara, foi uma das empresas que eu mais cresci. Daí, depois daquele dia, eu falei, toda vez que eu tiver esse alerta do medo, é sinal que alguma coisa atrás do muro, atrás da porta, tem alguma coisa boa lá. E foi o que aconteceu quando eu fui pra área de vendas ativas, assim, né? Tanto telefone quanto a reunião e tudo mais. Bem importante essa questão da coragem. Cara, que massa. Você pode fazer a sua pergunta de volta? Vamos entrar num ponto, talvez que a maioria do pessoal que eu vi aqui... Vamos falar sobre as clínicas, por exemplo, sobre esse presencial, que agora a gente foi lá na Odonto Nobre. Não sei se vocês vão estar assistindo, mas um abraço para eles. Um abraço para a doutora Letícia e para o doutor Rogério. E eu acredito que a realidade que eles passam lá dentro é a realidade de toda a clínica hoje, né? Aquela realidade de não conseguir construir uma cultura dentro da clínica. Às vezes o dentista não sabe o que é cultura. Né? Às vezes, que nem a gente falou, às vezes não vou usar a palavra que você falou, mas sempre tem uma laranja podre, às vezes, no meio que contamina o time. E aí o dentista não consegue enxergar aquilo, né? Às vezes eu não contrato, invisto agência, dá errado, pego mentoria, né? Eu acho que vejo vários desafios. O que você vê, assim, que é o ponto maior? O que você... Porque eu acredito que é meio padrão, né, Diego? Mas o que você sentiu sobre indo pra lá? Assim, Lucas, na área da saúde como um todo, não só o dentista, mas o médico também, a grande verdade é que eles não aprendem a ser empresários. Eles aprendem a clinicar, a tratar uma doença, a tratar a boca do paciente, tudo que relaciona à saúde eles aprendem. Mas a diferença entre o CPF e o CNPJ, muitos deles não sabem. E o que você acha da frase? Eu já escutei muito, tá? Que dentista não tem que ser empresário. Eu já escutei, porque a área saúde não é vendas. Saúde não é empresa. Bom, eu não gosto de quem fala isso. Eu acho que é o mais objetivo possível. Eu não gosto de quem fala isso, cara. Porque quem fala que dentista não é empresário, que saúde não é vendas... De sacanagem, meu irmão. Né? Porque a gente tá se vendendo e falar que não gosta de vendas, que dentista não é empresário. Não gosto de quem fala isso, meu irmão.
Dentista é empresário sim, cara. Eu costumo dizer pro meu dentista, inclusive quando eu estou em reunião com ele ou quando estou no presencial, eu falo, cara, você tem mais de um crachá. Você tem o crachá do mocho, que é o cara especialista que está avaliando ali o incisivo central do paciente. Tem o crachá de gestor, que pouco sabe vestir, né? Sim. Tem o crachá de empresário, que tem que lidar com as broncas do CNPJ. E tem o crachá de ser humano, que é o que ele vive com o que ele planta da clínica odontológica ou da clínica médica. Então, cara... Junto com o propósito também. Junto com o propósito. Não quer dizer dele. que eu vou... Às vezes eu sinto muito que o dentista ele tem um propósito. Eu acho legal isso. Ele tem um propósito muito forte. Quando o cara fala assim, não, eu não vejo a área da saúde como empresa, não sei o quê. Ele tem um propósito, que é ajudar mais pessoas, que é devolver mais sorrisos. Só que não tem como você... Um outro ponto que eu escutei esses dias, cara, um dentista falou assim, cara, eu preciso levar a minha clínica como empresa, porque senão eu tô sendo egoísta. Olha que legal isso. Porque tem vários dentistas que não têm a mesma capacidade que eu. Eles entenderam o jogo e eles conseguiram captar mais pessoas, trazer mais pessoas por causa do marketing, por causa de... Isso é uma pergunta de implicação que eu faço para eles na hora do presencial. Como é que você se sente, cara, sendo bom tecnicamente, sendo os melhores da tua região e você não saber mostrar isso pro teu paciente? Não saber mostrar isso pro teu caixa? Dói, né? Dói não só na mente do cara, mas dói no bolso do cara. Porque que adianta ele ter 15 especialização? Especialização não é uma coisa barata e não saber vender isso. Entende? Então, pra mim, o cara que não gosta de vender o seu procedimento, ele também não gosta de transformar a vida do paciente. Porque ele não tá ali pra fazer filantropia. Ele tá ali pra ganhar dinheiro. Então, precisa ser bom na área de vendas. Bom que eu digo é estudar, entender um pouco do básico. Então, tem que vender. Pra mim, o empresário dentista que não gosta de vender, provavelmente ele tem uma crença limitante com o dinheiro ou com o vendedor. Tá acostumado com aquele vendedor falastrão, sabe aquele cara que fala alto? Olha a garrafa d'água, compra aqui. Tá tudo bem. Tem ambientes pra falar assim. Então, só que geralmente ele tá com uma crença limitante grande. Sobre o dinheiro, ou que o vendedor tem que ser falastrão, ou que vender é difícil, vender é dom. Já dizia o Flávio Augusto, né? Vender é técnica, não é dom. E outra coisa, você falou um negócio legal. Que todo mundo tem essa visão de vendedor, né? Uhum. Que o vendedor é o cara que é caloteiro, é o cara que vai te enganar, é o cara que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não, cara. Pô, vendas, ela muda a vida da pessoa. Eu falo, a gente hoje tem empresa, a gente fatura bem, mas a gente tem cargos lá, mas o que você faz hoje? Eu falo, eu sou vendedor, cara. Porque a todo momento a gente tá se vendendo. Todo momento. Então, eu hoje eu falo, o que você é? Eu sou vendedor. Engraçado, porque eu noivei agora há pouco tempo, né? Eu fui no cartório com a minha noiva e na hora de você assinar os documentos, eles perguntam a sua profissão, né? Aí o menino lá do cartório falou assim, qual a sua profissão, senhor? Eu falei, sou vendedor. A minha noiva deu um cutucão. Ué, mas você não abre uma empresa, tem que falar que você é empresário. Cara, coloca aí que eu sou vendedor, cara. Cara, venda salva vida, cara. Venda... Quando eu entrei nas vendas, Lucas, eu tinha uma dívida grande, quase 40, 50 mil ali de cartão de crédito, cara. E vender me tirou dessa dívida. Então, tem muito empresário que entra com vendas com milhões de dívidas, né? Então, eu não tenho vergonha de falar que eu sou vendedor. Só que o vendedor, que ele entrega uma transformação, é diferente de vendedor de produto. Sim. Vendedor de produto, pra mim, ele tá preocupado em acabar com o estoque dele. Cara, eu quero te vender essa água, esse celular aqui a qualquer custo e... tô nem aí. Agora, o dentista, ele tem que entender, o médico também tem que entender que ele tá transformando a vida do paciente, cara. Só que tudo tem um custo, tudo tem um preço, né? Então, pra mim, o maior déficit hoje trazendo pra esse ponto, de clínica odontológica, clínica médica, é o comercial entender que precisa ter cultura de vendas. Nem que seja, até brinquei na Odontonobre, o pessoal da Odontonobre vai lembrar, eu falei, nem que vocês tenham que ter meta pra servir café. Eles têm o melhor cappuccino lá da cidade de São Paulo, segundo eles. Nem que vocês tenham meta de fazer 10 cappuccino por dia. Só que se vocês fizerem 8, vocês têm que perguntar, por que eu fiz 8 se a meta era 10? Quem que faltou na agenda? Vai pra secretária. Secretária, ué, não tinha 10 agendamentos? O que aconteceu? Entende? Então, vender é metrificar, vender é transformar
O time comercial que não tem cultura de vendas não é time comercial. E na tua visão, Diego, como que implementa uma cultura de vendas dentro de uma clínica? Cara, cultura de... Pergunta difícil. É uma pergunta difícil, cara. Mas seja profundo, como você gosta. Eu tenho 2 pontos. Eu vou para um ponto visão eu, Diego, pessoa, que é a pessoa tem que querer, inclusive tem um livro que fala muito sobre o desejo ardente, que é o Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Se você quer se tornar um vendedor, você tem que querer muito. E ele fala muito sobre o desejo, sabe? Eu não consigo fazer a pessoa acordar de manhã, num sábado ensolarado, e falar, cara, vamos vender ao invés de pular numa piscina quente, numa piscina calorosa ali. Não, entendeu? A pessoa tem que querer muito mais que qualquer coisa. Mas olhando como empresário, cara, que é o que a gente faz no presencial hoje. Hoje a gente vai no presencial para implementar cultura de vendas. A gente ensina a vender, ensina técnica, ensina processo, monta indicador, mas o principal é implementar a cultura. Sabe onde que começa a cultura? No dono. Com toda certeza. Que eu acho que foi o principal, por exemplo, que você foi lá no presencial, que você me relatou, que foi meio que tirar uma venda, né? É isso que eu ia falar. A cultura, olhando como um advisor, ela começa nos olhos do dono. Então, o dono, ele não quer olhar para essa cultura, ele sabe que precisa. Todo dono, ele sabe Talvez que ele precisa, não sabe cara. da palavra, né? Que é cultura. Mas ele precisa implementar, precisa pulsar dentro do coração da empresa. Então, a partir do momento que ele sente que tá todo mundo acomodado, a cultura tá errada, cara. E outra coisa, pro dentista que tá aqui, tá ouvindo, às vezes pergunta, o que é cultura? Cultura é o que o teu funcionário, o teu dentista, a tua secretária, a tua CRC, a tua SB faz quando ninguém tá vendo. Então, o que a tua SB faz, o que a tua CRC faz quando você não tá lá? Quando ninguém tá vendo. Como que o dentista atende? O que ele faz? Quando tem murmurinho dentro da empresa. Eu chamo de combinados, né? Então, por exemplo, eu sou seu secretário hoje, tá, Lucas? Então, você me contratou e o meu combinado com você lá na entrevista é eu fazer 100 ligações por dia, te entregar 10 reuniões agendadas e que pelo menos das 10, 6 entre. Esse é o combinado. Independente se você tá na minha frente ou não, se você tá na panificadora ou se você tá no mocho, eu tenho que seguir meu combinado. Isso é cultura. Isso é o maior exemplo de cultura. Seguir os combinados. Por quê? Porque eu vou ganhar pelos combinados, o meu contratante aqui vai ganhar também pelos combinados. A partir do momento que eu deixo de cumprir os combinados, eu estou deixando de seguir a cultura da empresa. Então, isso para mim é muito importante dentro da companhia. Lá na clínica da Odontonobre, eu bati muito nisso. Se vocês estão aqui e vocês não estão contentes com o que estão fazendo, chega no dono e fala. Porque vocês têm que renovar o combinado de vocês. Senão vocês nunca vão crescer. Senão a cultura vai te expulsar. Porque a partir de hoje a gente vai fazer novos combinados. Então a doutora fulana de tal tem a missão de fazer 30 avaliações no mês e das 30 vender pelo menos 15. Uhum. Agressivo, mas é um combinado. Se ela não fizer, o que vai acontecer? A cultura vai expulsar, alguém vai fazer no lugar. Tão simples quanto isso. Então, a cultura, ela tem que vir do dono também, porque ele vai ter que cobrar, né? Vai ter que ter head. Se o dono não tem pulso para cobrar, meu amigo, pode esquecer. E além da cultura, Diego, quando a gente vai para a parte técnica ali, eu sinto muitas vezes que dentro de clínica existe muita coisa de contratação errada. O que eu falo sobre contratação errada? Eu contrato uma secretária, que existe diferença sobre secretária e CRC. Né? Você quer falar a diferença de secretária e CRC? Dentro da clínica? Porque o que eu quero falar, muitas vezes inverte o papel. Claro. Eu contrato uma boa secretária para ser uma CRC. Uhum. E uma boa secretária é uma coisa, uma boa CRC é outra. É que o dentista ele tem uma visão errada sobre secretário, o médico também, tá, Lucas? E isso, cara, você sente na prática, você vive isso dentro da companhia. O dentista ele tá muito arcaico, ele tá acostumado com a secretária que buscava o filho na escola, que pegava as contas do escritório e ia na lotérica pagar. A última coisa buscava o filho na escola é sacanagem, né? Muito dentista faz isso, muito médico faz isso. Não, mas a minha secretária não fica aqui o tempo todo. O que ela tá fazendo, doutor? Não, ela vai meio-dia buscar o meu filho na escola.
Você tá de sacanagem. Ela tem uma Ela paga franquia de van escolar? Ela paga minhas contas. Ela paga minhas contas. Então ele tá acostumado com essa secretária barra recepcionista, uma secretária mais administrativa. Hoje, o mercado que a gente vive, o mundo corporativo, comercial, não é a mesma coisa. Então, competitivo do jeito que tá, né? Não tem como. Não tem como eu tirar uma pessoa de um objetivo de trazer avaliações para mim e colocar ela para pagar meu boleto. Buscar meu pãozinho de água ali na panificadora. Então, secretária, ou ela te faz o serviço administrativo barra recepção. Receber, agendar, café. A parte do concierge que eles chamam hoje, né? Ou não tem nada além disso. A CRC, ela já disse, consultora de relacionamento com o cliente. Eu gosto de falar consultora de relacionamento comercial. Tem essa. Sim. Então, por quê? Porque ela tá ali para vender o teu produto. Ou diretamente ou indiretamente. Na clínica é mais indiretamente, então, porque ela precisa trazer a presença do paciente até a sala de avaliação. Eu acho o nível de consciência do dentista hoje, ele precisa entender. Para que ter uma CRC? Para que eu faça mais avaliação. Qual é a consequência de eu fazer mais avaliação? Provavelmente você vai ganhar mais dinheiro, mas só provavelmente. Você vai vender mais. Se eu faço no mês, né? Tem dentistas que nem sabe quantas avaliações ele faz, né? A primeira coisa é ter meta clara, números claros. E a primeira coisa, se eu faço mais avaliação, se no mês eu faço 10 e eu faturo 50 mil, qual que é a lógica? Se eu faço 20, eu vou faturar? E já vai uma pergunta para os dentistas aí, para os médicos, né? Quais são os seus números do mês passado? Quais são os seus números de julho? Quantas avaliações passaram pela sua sala? O cara que não tem, o cara que fala que é empresário ou empresária e não tem número, cara, ele tá cego. É loucura. Ele tá cego. Porque se você não tem número, você não metrifica. Se você não metrifica, você não sabe onde tá o gargalo. Mas o erro tá no marketing. É o paciente que não vem. Eu não acordo de manhã querendo colocar um implante dentário, colocar um parafuso na minha boca, por mais que eu precise. Eu não acordo com essa vontade. Você acorda? Não. É isso. Então, as pessoas têm a necessidade e você tem a solução. Então, você precisa colocar na cabeça do seu time, que é a cultura, que o paciente ele não vai acordar com vontade de vir. Você precisa ter técnicas, ter abordagem para que ele sinta a necessidade da solução que você oferece. E aí entra a diferença de uma secretária comercial para uma CRC. A CRC, ela desperta o desejo. É isso. Ela faz com o paciente, como você falou, Dona Maria, a vontade dela era comer um churrasco. Ela não sabia. E ela entende. Agora, se eu só ligo, fala, não, vi que você clicou no meu anúncio, quer agendar uma avaliação? Não. Agora, entender o porquê que ela clicou no anúncio, né? O motivo, o que está machucando ela. Esse é o papel da CC, vender você. E a consequência de fazer mais avaliação é vender mais. Esse é o objetivo de um time comercial. Não tem outro caminho, é tão simples quanto isso. E aí, pulando para a parte, a gente falou um ponto importante, né? A gente falou sobre a CRC, que ela tem que ter uma clínica tem que ter uma CRC hoje, né? Uhum. Tem que ter. É imprescindível. Nem que seja o dentista de início, por um período ali para ele entender o processo, mas tem que ter. O marketing tem que gerar demanda, né? Uma consequência, não adianta ter uma CRC e não ter... Você falou uma coisa importante, Lucas, vou só colocar um parênteses. Marketing é gerador de demanda. No treinamento presencial, assim... Acho legal você falar isso. Eu tive muito questionamento, falando assim, poxa, Diego, mas hoje o nosso maior gargalo tá no marketing. Falei, então você me fala, quantos pacientes o marketing trouxe mês passado? Ah, não sei. Então o gargalo tá em você, porque você não sabe o quantos pacientes o marketing trouxe, como é que você sabe que o gargalo é lá? Então hoje, dentro das clínicas, em todas as áreas, assim, médicas, odontológicas, eu percebo que tem-se uma compreensão errada de marketing, cara. E você falou uma coisa muito, muito direta. Marketing gera demanda. O marketing não é para trazer lead qualificado. Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai separar os homens do menino, Lucas, e talvez soe grosseiro. Mas não é para soar grosseiro, é para soar direto. Se eu tivesse um marketing, cara, no mundo que me trouxesse só paciente qualificado, provavelmente eu não teria secretária na minha empresa. Porque se eu tenho uma secretária para falar lead qualificado, eu estou gastando dinheiro. É só colocar uma IA lá, uma inteligência artificial,
ela responde o meu paciente, ele vem já que ele é qualificado. Inclusive tem a Clean Pro aqui, mas mesmo assim, quando a gente vende a Clean Pro, quando a gente fala, cara, o que é o combo perfeito? Um humano com uma IA. É isso aí. Se fosse um lead tão bom, só uma IA ia acabar com a raça de CRC, né? Muito. E outra coisa, para vendedor é a mesma coisa, cara. Ah, mas o lead não era bom. Que bom que ele não era bom. Garantiu mais uma semana do seu trabalho, do seu emprego. Forte, né? Mas por quê? Porque se todo cliente... Repete, qual câmera que tá? Repete ele por isso. Você tem que virar corte, assim. Fala de novo. E eu falo isso pros caras. Quando o vendedor reclama pra mim que o lead não era bom, eu falo que bom. Isso garantiu mais uma semana do seu emprego. Porque se todo cliente quisesse comprar comigo... Muito, eu não precisava de vendedor, cara. Eu deixava meu WhatsApp com link de pagamento. E botava uma esteira de produto. Né? Porra, que top, Lucas. 1 milhão na conta, assim, ó, em um mês. Coisa linda. O marketing, ele atrai. O papel do vendedor, do dentista avaliador, de quem trabalha na ponta de vendas, é mostrar que a pessoa precisa do serviço. Sim. A pessoa, ela sente a necessidade, mas talvez em alguma caixinha dela ali, ela não viu tão explícita essa necessidade. Então, o papel do vendedor é conduzir o cliente que ele realmente precisa, trazer clareza. Então, não existe esse negócio de, o lead é ruim. Não, o vendedor tem que assumir a responsabilidade. E a secretária também. A partir do momento que ela fala que a culpa é do marketing, é porque ela não entende que o marketing é para gerar demanda. E dentro dessa demanda, a gente vai ter os leads, talvez, que não são tão qualificados, que não estão preparados, porque não tem poder aquisitivo. Sim. É normal. Mas se eu tivesse que vender para todo mundo, meu irmão, eu tava rico já. E outra coisa, o que é um lead qualificado? É um lead que tem um problema que eu resolvo. É isso. Esses dias eu contei no último podcast que uma implantodontista lá na empresa, na cliente nossa, implantodontista, ela reclamou que estava vindo muito lead que não tinha dente. Olha que loucura. Que top. Nessas horas eu queria ter sido dentista, cara. E, cara, é loucura, mas acontece. Acontece. E aí eu quero que você fale, Diego, na prática, porque eu achei massa o que você fez no presencial, que na prática você pegou o telefone da CRC, você ligou pro lead e você agendou. E na visão delas, quando você ligou, era um lead desqualificado. Só que por conta de você ter técnica, você saber fazer um bom spin, você conseguiu despertar desejo e você transformou um lead desqualificado num lead qualificado. Como que foi isso? Cara, só trazer clareza pra galera então do presencial. O presencial, hoje a gente tem um programa de advisor. O advisor, ele vai na clínica, passa 2 dias dentro da clínica, né? E ele é um conselheiro do dono. Então, além de ouvir o time, ouvir o dono, ele vai dar conselhos para os melhores caminhos a serem tomados. Que provavelmente aquele advisor já passou por um caminho ruim e sabe onde não pisar. Então, eu faço 2 dias, Lucas, e um dia de sombra. Ou seja, eu sou sombra de todo mundo. Sombra do dono, sombra da secretária, sombra do dentista avaliador, sombra do financeiro. Todos os integrantes da clínica, eu me torno uma sombra dele. Para quê? Para ver aquilo que ele não consegue enxergar por conta da rotina. Eu achei massa o que você falou que você faz lá também, que você vai e conversa um por um. Um por um. Para entender o sonho daquela pessoa, o porquê que ela tá ali. Pode contar um segredo? Pode? Eu faço spin, cara. Com cada colaborador eu faço spin. Que muitas das vezes o dono não sabe, né? Não sabe fazer. Porque o spin, ele não é só para vender, é para você conhecer a pessoa. O spin é você entender a situação, a história dela e o quanto o problema que está dentro da clínica está impactando o resultado dela. E o que de solução melhoraria o desempenho dela. Então eu faço spin. E aí, quando a gente chegou na parte comercial, que é o que eu adoro, né? Tinha vários leads sem respostas. E eu perguntei, e aí, como é que foi o dia de ontem? Que eu não estava na clínica. Ontem foi muita falta. Teve 10 agendamentos e 6 faltas. Eu falei, vocês estão de sacanagem, isso aí é loucura. Falei, vamos ver uma mensagem de um lead, por que ele faltou? Aí a gente abriu o WhatsApp, o cara marcou ali, o cliente, ele marcou, por exemplo, não lembro o dia da semana exata, mas vamos falar assim, era na segunda-feira. Ok, às 3 horas ok. Chegou na terça, ninguém ligou, ninguém mandou uma mensagem confirmando. Eu acho que eles acharam que o cara ia pegar um Uber super animado e vir pra clínica. Não tem como você não confirmar. O cara esquece, às vezes o cara é pai de família, o cara trabalha, correria. Às vezes é um cara que trabalha dentro do ecossistema da cidade dele, precisa pegar metrô, trem. Principalmente você foi lá, eu acho difícil.
dos lugares... É engraçado. Um dos maiores cases que a gente tem lá no nosso grupo é de São Paulo, só que é um lugar mais difícil de fazer marketing hoje no Brasil. Por quê? É tudo muito distante, é tudo muito difícil. Aí a pessoa agendou, daí ela vai olhar no mapa, ela fala assim, caramba, cara, olha o trânsito, cara. Será que eu vou? Será que eu não vou? Cara, e São Paulo é aquela loucura, né? Cada cidade parece um país. Então, o que aconteceu? Eu orientei elas, falei, olha, vocês precisam fazer o ponto de confirmação. E quando eu tava fazendo essa questão de orientação, caiu um lead, do nada. O marketing tava trabalhando, caiu um lead. E aí ele caiu lá com a mensagem, né, de posso ter mais informações? Eu falei, ó, caiu um lead aqui, vamos ligar? Eles, não, a gente não liga, a gente manda mensagem. Chega a doer, né, tu viu isso? Eu falei, não, a gente liga. Nós ligamos, porque mensagem, que conexão que você tem com o teu paciente? E demora mais, né? Poxa, cara. E hoje a área comercial, ela tem muita inteligência artificial, então as pessoas não gostam muito de falar pelo WhatsApp porque tá robotizado, cara. E até falando hoje eu vejo que 80% até 90% do nosso público lá principalmente na Agrofeodonto é implantodontista. Uhum. A gente sabe hoje que o implantodontista ele tem um público hoje que ele é um 45, 50, 60, até 70 anos mais. Hoje, esse cara, para ele enviar uma mensagem, isso é difícil para ele. Muito, até para gravar um áudio, vem o áudio. Gravar um áudio, tudo errado, não sabe, entrar, receber, manda figurinha, não manda. Como que eu faço para falar com esse público? Ligar. Ligar, cara. Ligar. Então, é identificar também o meu público. Pô, se a Dona Maria, de 60 anos mais, é meu público, será que ela consegue realmente ficar ali lendo um texto que eu mando? Será que eu consigo gerar conexão com ela por mensagem? Não. Eu acredito que a conexão humana, assim, ela tá cada vez mais escassa por conta da tecnologia. As pessoas, elas ficam com medo de se relacionar. Então, quanto mais você busca se relacionar, mais diferencial você está se tornando no mercado. Mais então, humano, os papéis estão se invertendo, cara. Que legal. Então, o que a gente fez foi isso. Eu peguei o celular, bem simples, assim, sem VoIP, sem nada. Falei, vamos ligar. Abri ali o número da paciente, dei uma olhada na foto dela para ver se ela era nova ou era mais velha, porque o tom de comunicação é diferente. Você falar com uma senhora de 80 anos, você tem que dar uma faladinha mais alta, porque provavelmente ela tá com aparelho aditivo. Mas era uma pessoa aparentemente ali dos seus 35 a 40 anos. E aí eu liguei lá, paciente Joana, e aí eu falei, oi Joana, tudo bem? Muito prazer em falar com você, eu sou o secretário aqui da clínica Odontonobre. E eu vi que você clicou no nosso anúncio, me conta a tua história, por que você clicou num anúncio de implantes? Vi sua foto aqui, você parece ser bem jovem. Então, eu experimentei cutucar a dor dela, provocando a autoestima dela. Poxa, Diego, até teve uma das colaboradoras que falou assim, nossa, mas você não acha deselegante fazer isso? Falei, eu tô resolvendo o problema do meu cliente, eu não acho nada deselegante. Cara, eu acho que entra um ponto aí, vem da cultura, que o principal do vendedor, um bom vendedor, ele acredita no teu produto. Pô, se eu acredito que o meu produto vai resolver o problema daquela pessoa, se eu faço uma implicação dessa, eu tô ajudando ela. Sim. Tem que acreditar. Acreditar que aquele produto vai resolver realmente ajudar aquela pessoa. Cara, e o máximo que poderia acontecer é ela desligar na minha cara. Que é normal, Que é normal, cara. Que é normal. Eu ligo pra 100 pessoas, você acha que 100 me atende? Não atende. Enfim, e ali a gente foi desenrolando. E a resposta dela? Então, eu acho massa, eu gostei. A gente desenrolou o spin, cara. E aí a gente ficou mais ou menos uns 10 minutos conversando ali. Eu fui no ao vivo, as secretárias olhando. E aí, na hora de passar os horários de agendamento, ela perguntou o quê? Preço. A maioria das secretárias, quando pergunta preço, tem uma resposta padrão. Não sei se você já ouviu. Com certeza já ouviu, né? Tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação. O CRO não permite. Ou o CRM não permite. Então, se milindra. E, cara, tem que dar praticidade pro paciente. Solta uma cartinha pra Solta uma cartinha. Solta você. Como que converte a objeção do preço? Eu acho que esses dias eu escutei, tô te falando isso porque eu escutei lá na empresa que o maior desafio das secretárias estava sendo na parte de preço. Uhum. Dá uma dica pra galera, como que você fez? Cara, a parte de preço, para mim, está relacionado ao bolso do cliente. Toda vez que o cliente olha alguma coisa que ele nunca acessou, ele sempre vai achar que é mais difícil. Mesma coisa se chegar para um cara e falar assim, poxa, custa 20 mil reais um protocolo, e o cara ganha 1.800 reais por mês. Parece loucura o cara acessar 20 mil, mas o cara nunca acessou, então não tá palpável para ele. Ali o que eu fiz foi muito simples, foi trazer o desejo dela
e o medo, que é o desejo era fazer o implante, mas o medo era o preço, para a realidade dela. Realidade dela, desculpe. Eu falei assim, olha, seguinte, eu realmente não consigo te passar preço porque eu não consigo olhar para sua boca através de um dispositivo móvel ainda. Eu não consigo acessar esse tipo de tecnologia. Ela deu risada. Já quebrou. Pronto. Quebra o gelo, cara. Brinca com o teu paciente. Só que para você brincar com o teu paciente, Lucas, você precisa conhecer muito bem o que você faz e o teu produto e o teu dentista. Ou o teu CEO, o teu gestor. Por quê? Porque eu consigo argumentar. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Geralmente aqui na clínica, a nossa doutora, quando ela avalia mulheres no seu caso especial, que eu já tinha investigado, né? É mãe, trabalha com um público, ela tem ofertas especiais. Dependendo do caso, dona Joelma, a gente consegue fazer em boleto. Se o caso for muito interessante para nós, veja só, se o caso for muito interessante para nós, a gente parcela em até 24 vezes. O que acontece? Eu mostrei para o cliente que se for interessante para mim, eu facilito a vida dele. O que esse cliente vai fazer? Vai fazer de tudo porque ele seja interessante para mim. Uma coisa interessante, né, Gil? Porque a cultura do brasileiro hoje, ele não quer saber quanto custa, ele quer saber... Em quantas vezes parcela. É isso aí. É isso. Que é uma cultura boa. Gustavo Lima, né? Gustavo Lima fala, não me interessa o preço, bebê, me interessa em quantas vezes parcela. Mas é isso. E é só no Brasil a cultura de parcelar, Lucas. Para fora as pessoas não parcelam. Então, para contornar essa objeção preço, a minha dica é conheça o teu ambiente, a tua clínica, conheça as soluções que você pode entregar, porque o problema não está no preço em si, está no paciente conseguir acessar visualmente o valor. Então, se você falar para ela que é R$500 e ela ganha 1.800, tá dentro do orçamento. Se você falar para ela que é 1.000 e ela ganha 1.100, tá dentro do orçamento. Agora, se você fala que é 20, meu irmão, isso aí é 20 meses trabalhados dela. O que ela vai pensar? Eu tenho que trabalhar muito para pagar. E outra coisa toda, vem muita prioridade antes disso, né, cara? A gente sabe. Muito. Tudo. É o boleto da máquina de lavar, é o boleto da escola do filho, do material escolar que não foi pago. Coisa, se você passa... Ah, não, custa uma média de 10, 15, até 20 mil, dependendo do caso. Possivelmente ela era casada. Ela fala, tá bom, vou ver. Aí ela vai chegar pro marido dela e falar, amor, eu queria lá 10, 20 mil. Pô, amor, mas a gente não comprou nem a máquina que você queria. A gente não comprou, a gente não ia trocar de carro. Sabe o que foi interessante? Porque ela deu essa objeção ao esposo também. Ela falou bem assim, poxa, que bom que parcela, então facilita pra mim. Só que eu preciso falar com meu esposo. Aí, Lucas, olha como é importante, de novo, você conhecer o que você faz. Quando eu olhei pra uma mulher de aproximadamente 40 anos precisando de um implante dentário, eu já penso numa coisa direta que é a autoestima. Uhum. Então, a autoestima dessa mulher, ela tá nova. Deve estar muito balançada. E conhecendo mulheres, conhecendo pessoas do gênero feminino, eu convivo com uma mulher maravilhosa em casa, eu sei como é a autoestima de uma mulher. Se eu falar pra minha mulher, se eu não olhar os cílios dela, ela vai se sentir mal. Uhum. Então, eu até brinquei no hotel, eu liguei pra minha mulher, ela tava com cílios novos. Falei, nossa, mas ficou lindo, hein? Mas bem o dia dela. Então, a autoestima da mulher não é brincadeira, cara. E aí, quando ela me falou assim, poxa, eu preciso falar com meu esposo, então, que parcela em 24 vezes. Eu nem falei preço. Falei, ô Joelma, eu baixei a voz e falei assim, pode fazer uma pergunta sincera? Quantas vezes você conversou com seu marido o seu desconforto de não ter os dentes? Ela começou a chorar na ligação. Ela falou, eu não converso, eu tenho vergonha. Que sentido faz essa mulher querer me dar uma objeção de esposo, cara? Não faz sentido. Então, ela não ia falar com ele. Não ia falar, cara. Ela trabalha com o público, ela tem a renda própria, ela ia dar um jeito de fazer. Era só eu facilitar a vida dela. Mas é uma conversa de negociação. Mas perceba que se eu estou ouvindo o meu cliente, eu estou atento, eu costumo falar, estou presente, eu sei conversar. Entende? Então a negociação nada mais é que uma conversa. O que aconteceu? A mulher foi agendada, provavelmente ela compareceu, precisa até inclusive ver como é que foi a avaliação dela, monitorar como foi, mas ela falou, Diego, ela até abaixou a voz e começou a chorar. Eu não falo, eu sinto vergonha. Então quando ela chegar pra mim dentro da sala de avaliação, eu vou lá pro dentista e falo assim, ó, doutor Lucas, tá vindo aí a Joelma, ela tem um filho, esse filho tem a média de 7 anos, ela não tem 2 dentes, ela tá só com um parafuso na boca porque ela teve problemas com clínicas odontológicas e o marido não vem junto, tá? Porque o marido dela... E o principal, ela trabalha com o público. Exato. Então, o marido dela não vem porque ela tem vergonha.
Ah, detalhe, no trabalho dela, com o público, ela trabalha de máscara, tá? Porque ela tem vergonha de sorrir. Nossa. Se o dentista não vender, cara, pode mandar o currículo dele pra outro lugar. E aí, vamos ter mais um tempinho pra gente, uns 5 minutinhos, pra gente finalizar. Agora a gente falou um pouco sobre gerar demanda, o que é um lead qualificado, a gente falou também sobre o principal, que eu acho que era um bicho da nossa conversa aqui, sobre a secretária comercial, o que deve fazer, a gente deu bastante dica aqui. E agora eu vou falar sobre o avaliador, né? Porque existe, pra mim, resume assim, existe a diferença de um avaliador e um vendedor. Existe a parte de um bom avaliador, que ele vai avaliar, ele vai ver o que ele precisa, o melhor tratamento. E a parte da venda, que a venda, ela começa quando o cliente fala... Não. Antes, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu quero pensar. Então, antes disso não era venda. Agora começou a venda. Então, existe... O que você vê nos dentistas, os caras bons dentistas, que são bons avaliadores, bons vendedores? Ou o que você vê de diferencial? Ou o que você viu lá na clínica Odonto Nobre? Cara, bom dentista, avaliador, entre parênteses, vendedor, é o cara que deixa a técnica de CRO de lado, deixa o ego do diploma da parede de lado e escuta o seu paciente. Porque, cara, chega a doer o ouvido. O paciente entra na sala e o dentista fala, olha, você vai precisar de um implante aqui zigomático, provavelmente você vai ter que fazer um planejamento pelo seu incisivo central. O que você sabe de incisivo central? Dona Maria já. Dona Maria, meu Isso aí vai sair uns 50 mil. Esse tal de incisivo, da onde que veio? E deve ser caro, hein, pelo nome. Cara, simplifica. Então, dentista bom pra mim é o cara que deixa o ego, tira o ego do CRO de lado, cara. Precisa falar parte técnica? Com toda certeza. Faz parte. Com certeza. Tá? Não quer dizer que vai avaliar de qualquer jeito. Não é isso que a gente tá querendo dizer. Não é isso. Até porque a maioria dos dentistas hoje tem a facilidade da tomografia, né? Então... Pô, tem um negócio legal, Diego, que você foi no Odonto Nobre, eles tinham o tomógrafo lá, né? E isso ajuda muito. Porque o paciente faz ali, faz a tomografia, vai pra cadeira de avaliação já sabendo se precisa de enxerto, não precisa, né? Fica muito mais fácil. Facilita. E eu ajudei, tem um case nosso hoje, que inclusive a gente nem divulga muito porque é assustador. Até você viu já, é a Maria Clara. Que ela investe mínimo lá e fatura mais de 200, 300 mil. Bizarro. Mas no início não era assim. E eu lembro que lá no início a gente deu uma consultoria de avaliação para ela, até para que a gente possa também trazer dar dica para o dentista. O que acontecia? O paciente ia lá na clínica, fazia avaliação. Como ela não tinha feito a tomografia, ela não sabia se precisava de enxerto, não precisava. E o que ela fazia? Mandava pra fora da clínica pra fazer. Vai pra fora da clínica, vai lá, aí o paciente tem que ir lá e pagar, né? Tomografia. Eu dei de presente esse tempo pra minha avó um protocolo duplo. Legal. Foi legal, e aí ela pagou lá, a gente saiu, o dentista fez isso comigo, tá? Mas daí como já tava fechado... Provavelmente foi eu que treinei, tá? Não, ele fez ao contrário, ele deixou eu sair. Ele deixou você sair? Ele deixou eu sair com a minha avó. Da técnica de venda. Não. Ele deixou eu sair, só a gente foi lá, pagou 120, 150 reais pra fazer a tomografia, fiz na hora, levei e voltei já pra lá. Qual é a chance desse cara voltar? E aí, qual que era a reclamação dela? Eu faço avaliações suficientes, eu faço bastante avaliação, mas o paciente vem, quando ele vai lá fazer a tomografia, ele não volta mais. Isso foi uma dor que o Rogério, o sócio proprietário da Odonto Nobre, falou pra mim. Ele falou, eles têm o tomógrafo lá. Mas muitos dentistas não têm. Cara, foi o melhor investimento que eu fiz. Eu comprei esse aqui, já estava usado, mas está em bom uso, está em bom estado ainda. Só que eu pagava, ele falou que ele tirava do caixa dele, ele pagava pro paciente a tomografia e o cara não voltava. Pegava a tomografia pronta e levava no concorrente, que era mais perto. Olha isso, cara. Mais perto do lugar onde fazia a radiografia. Cara, hoje um aparelho desse é imprescindível. É imprescindível. Por quê? A partir do momento que o cara está dentro da sua clínica, que o cliente, o paciente está dentro da sua clínica, ele está vivendo o momento de transformação. A partir do momento que ele desceu a escada ou abriu a porta, esfriou, irmão. Esfriou. E aí, o cachorro pode ser atropelado, a rodinha da bicicleta pode soltar, o gás pode acabar. Às vezes, qualquer coisa pode acontecer. O cachorro pode comer a prova.
E aí eu vou fazer, a gente tem 5 minutinhos e eu queria fazer 5 minutinhos de pergunta, mas existe uma maneira de quem não tem, como eu falei pra vocês da Maria Clara, ela não tem tomógrafo hoje dentro da clínica e ela fatura muito, ela consegue fechar o paciente. E aí o dentista tem medo, não, mas eu vou passar um preço, eu vou passar um valor pra ela e o paciente às vezes vai precisar, mas eu vou deixar um negócio aqui, vou deixar um mistério aqui, né, Diego? O Diego não vai soltar aqui agora, mas a gente vai deixar aqui pra individualmente o Diego... Existe um segredo. Existe um segredo. Tem como. Existe um segredo. Tanto que a Maria Clara, ela saiu de 40 mil, hoje ela fatura 100 mil por semana, porque ela conseguiu fechar os pacientes vindo. Mas esse segredo a gente... Não vai divulgar aqui. A gente só revela, óbvio, pra quem realmente tem a necessidade de ter, porque tem dentista que tem condições, tem caixa e não investe de preguiça. Ele prefere comprar uma BMW? Ele prefere investir num Jeep Compass lá. É isso. É isso? É o que acontece. Galera, o que eu queria fazer agora? A gente tem 5 minutinhos, Diego, e eu queria fazer uns 5 minutinhos de perguntas. A gente soltou uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Growth. Tem algumas perguntinhas de dentistas. Foi massa pra caramba, acredito que a gente conseguiu ajudar muito. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Você mandou pra mim? Manda ver. Você vai conseguir responder? Vai, todas? Vamos fazer uma resposta rápida? Não, fazer que nem no programa. Essa eu não sei. Ó, eu vou falar a primeira pergunta aqui que mandaram pra gente aqui, ó. O dentista perguntou: qual é o maior erro que você vê as clínicas cometendo na hora de vender um tratamento? Falar demais. Falar demais sobre o produto. Não escutar o paciente. Quer explicar a técnica de CRO, cara. Quer explicar quantos pinos de implante, quanto componente, da onde comprou. Para de ser técnico. Seja ouvinte. Quem fala primeiro perde. Quem fala primeiro perde a venda. E quem escuta, ganha. Cash. Boa. Falar demais. Por que uma clínica pode receber muitos pacientes e ainda assim fatura pouco? Por que uma clínica pode receber muitos pacientes e mesmo assim fatura pouco? Talvez ticket médio, não sei. 2 pontos. Pode não estar segmentando naquilo que realmente é bom. Tá muito disciplinar. O multidisciplinar, ele pode existir, isso não há um problema. Legal. Mas você tem que focar naquilo que você é bom, cara. E naquilo que e dá pra viver daquilo que você gosta de fazer, né, Diego? Porque tem muita gente que quer muita quantidade. Eu parto pelo princípio que você tem que saber o que você é bom, cara. Então, se você investiu numa especialização de facetas, cara, de dentística, e você ama, por que você vai vender profilaxia? Ah, eu não sei vender, então faz curso de vendas. Ou contrata como advisor. Boa. O que diferencia uma clínica que tem pacientes de uma que realmente sabe converter pacientes? Eu acho que é se mostrar, cara. É uma pergunta ambígua, assim, né? Ela tem vários pontos, mas eu acho não, eu tenho certeza. Que é se mostrar. Clínica que não tem pacientes, é isso? Ó, o que diferencia uma clínica que tem pacientes de uma clínica que realmente sabe converter pacientes? Ah, não, que tem pacientes e realmente que sabe. É cultura comercial. Não entendi errado a pergunta, é cultura comercial. Porque se a clínica sabe converter, ela sabe vender e entregar o que o paciente precisa. Tá. E ter pacientes, cara, não é sinônimo de faturamento. Sim. Porque eu posso ter lá 100 pacientes de ortodontia convencional, pagando lá 50, 100 reais de mensalidade que nem uma clínica popular. Cara, eu vou trazer um outro ponto, Diego, que são 2 pontos. O mercado, ele tá competitivo. Por muito tempo até a gente conversou isso sobre ontem, foi algumas crenças que a gente veio do passado. E, cara, eu acredito que o dentista, além dele ter que se diferenciar no marketing, a clínica dele também tem que ser uma clínica apresentável. O cara também, lógico que ele não deve se endividar, mas o que é o ponto que eu quero dizer? Pô, eu gostei, por exemplo, que nem a Odonto Nobre. Ela tem um bom café, ela tem uma boa recepção, ela tem um bom atendimento, ela tem um padrão. Então tem dentista que quer vender high ticket e ele não é high ticket. Não tô falando que você tem que... Não, mas tem que ter... A presença, né? Eu concordo, Lucas. Converte mais. Vendedor bonito, vendedor feio não vende. Não vende. Chega lá, Dona Maria, tudo
o cara todo sujo, não sei o quê, ele não tá preparado pra... Ou chega na recepção, ele viu o Instagram lindo, não sei, chega na recepção, a recepcionista com o cabelo pra cima. Sabe que foi uma coisa que eu falei lá no Odonto Nobre? Eu pontuei muito isso. Falei, vocês são totalmente apresentáveis. Elas têm postura, as meninas têm postura. Que legal. Você chega na Odonto Nobre lá, se você for um pouco desleixado, você fica até com vergonha, cara, porque são pessoas bonitas que trabalham lá. E aí, cara, eu acho legal porque a Dona Maria, ela não se assusta com isso. Ela se assusta no momento, mas quando ela vê que é possível ela fazer o tratamento, ela fala, cara, acho que talvez aqui Sim, é o melhor lugar pra... Porque passa autoridade. Passa autoridade. Essa é a grande verdade. Então, você não compra de uma pessoa um sapato se ele tá usando tênis furado. Essa é a verdade. Exatamente. Qual é o maior erro de uma secretária durante o primeiro contato com o paciente? Falar demais. Mesma coisa, né, cara? Falar demais, cara. Ela quer... Ou melhor ainda, não ouvir o paciente, né? É isso, porque ela quer contar sobre a clínica. Ela não quer ouvir o que o paciente precisa. Então, o ouvir, pra mim, é fenomenal. Cara, tem uma aqui que a gente já falou, que é quando o que uma clínica deveria fazer quando o paciente pergunta logo preço logo no primeiro contato. A gente já falou sobre isso, né? Que também ouvir ouvir, mas aí a gente vai colocar pro dentista avaliador e pra secretária. Conheçam o ambiente, conheça todos os produtos, a história do dentista, os modelos de pagamento, quantas vezes, e sabe um pouquinho de técnica de urgência e escassez também. Por quê? Porque o exemplo que eu fiz ali foi: a vida da doutora aqui é facilitar a sua. A gente faz até em 24 vezes, mas para casos especiais. Legal. Cara, eu acho que tem bastante pergunta aqui, mas eu vou mandar a última aqui, que eu achei legal essa aqui. Manda uma pra boa, finalizar. Hein? Não é nenhuma pergunta, cara, mas se você pudesse dar apenas 3 conselhos para um dentista que quer aumentar o faturamento da clínica, quais são? Quais seriam? O primeiro conselho é: vista o seu crachá de empresário. Não tenha vergonha de vestir seu crachá de empresário, porque se você não se vestir como empresário, você vai ser um funcionário premium do teu próprio negócio. É isso. O segundo conselho, cara, é se prepare para ouvir teu paciente. Se prepare. Então, às vezes o dentista tá lá na sala, lá a mesa tá toda bagunçada. Acabou de sair de uma cirurgia. Acabou de sair de uma cirurgia ou de qualquer procedimento. Toca bagunçada. Se prepare para ouvir o paciente. O paciente tem que sentir que você estava esperando a presença dele naquela sala. E o terceiro conselho é comunicação com o teu time. Porque a partir do momento que você se comunica com o time, você sabe exatamente como vai ser seu dia, quantas pessoas tem na sua agenda, e se não chegar aquelas pessoas, você sabe aonde está o gargalo, você vai saber cobrar no final do dia a secretária por que as pessoas não compareceram. A comunicação é imprescindível. Isso começa a trazer o senso de cultura, Lucas. Tem processo, né? É isso. Fechado? Fechado. Meu irmão, muito bom conversar. Muito obrigado pelo convite. Foi Tamo uma junto. honra. Acho que passou rápido. Mandar um abraço pro pessoal da Odonto Nobre, que com certeza vai assistir a gente. É um pessoal que tem muito a crescer. Passou rápido no nosso momento. A gente que tenha mais como esse de falar de vendas, de comercial. A galera deixa a pergunta aí, a gente traz de tema pro próximo encontro. Fechado? Show? Dentista, obrigado aí pelo... Qual câmera, olha? Essa? Pra essa? Essa aqui, ó. Obrigado por você estar acompanhando a gente. Quiser saber mais informações sobre o Diego, sobre a gente ir até a tua clínica, né? Levar toda essa metodologia, acompanhar você, implementar essa cultura de vendas e você quebrar essa crença. Eu gostei que o Diego falou. Se você não gosta de vender, você tem uma crença. E vendas é liberdade, vendas muda a tua vida. Se você quer saber mais, clica em algum botão. Se você está sentindo aí, você está sentindo que você é um funcionário premium da tua clínica cara. Você merece viver mais. Você estudou, você tem anos, você merece viver o extraordinário. Posso falar meu Instagram aqui pra galera me seguir? Fala Instagram, deixa o Instagram aqui. Pra me chamar. Tem alguém me ligando aqui, dá trabalho pra quem vai editar. Deixa o Instagram aí. @diegomiguel.advisor. Beleza? Pode me chamar lá no direct que eu respondo com muito carinho. Se você deixar o número, eu te faço uma ligação em até 2 minutos. Beleza? Ó. Fechado? Valeu, pessoal. Abraço. Um abraço, valeu.